Olá, tudo bom? Bom, voltamos aqui e mais uma vez vamos falar sobre educação. Isso mesmo, processo de ensino e aprendizagem e suas dificuldades. E nós estamos trazendo aqui algumas pautas bem especial de alguns professores que encontraram algumas saídas, que exploram um pouco esse processo de ensino-aprendizagem, de metodologias, de técnicas, tudo para que possa melhorar o raciocínio crítico do aluno e também aumentar a capacidade e ampliação do conhecimento nesse processo de ensino-aprendizagem. Nós vamos agora falar de um artigo publicado na revista Núcleo do Conhecimento em 2020, aonde a professora Solange de Souza Duarte aborda a dificuldade de aprendizagem na disciplina da língua inglesa e sua relação com o ambiente familiar no Colégio Estadual São Vicente de Paulo. E aí, a gente vai fazer aquele exercício, primeiramente, de conhecer quem que é a autora, ou nesse caso, os autores, a Solange de Souza Duarte e o Márcio Wendel Santana Coelho. Se a gente clicar aqui, a gente já vai ver quem são os dois. Então, a Solange, ela é mestre em Ciências da Educação pela FIX, e o outro autor é doutor em Ciências da Educação pela Universidade Autônoma e também doutor em Ciências da Saúde e Psicanálise, também mestre em Educação. E aí, ele é pedagogo, ela é professora de letras, e aí eles trabalham essa relação dessa experiência e também abordam essa dificuldade. Então, vamos entender um pouquinho o que o material está falando dentro dessa dificuldade. É uma pesquisa que a gente chama de pesquisa aplicada. Embora um outro material que a gente tenha feito sobre a aula de um outro professor falando de uma outra técnica também fosse uma aula aplicada, aqui a gente tem alguns elementos tão interessantes quanto que é essa aplicação dos professores e na compreensão, né, de busca de resultados para, através destes resultados, conseguir colocar parâmetros para técnicas que possam ser úteis nesse processo de ensino-aprendizagem. Aqui a gente tem a estrutura desse material, então ele está estruturado em resumo, a introdução, objetivo geral, objetivo específico, a metodologia de pesquisa, a análise e discussão de dados, as considerações finais e referências. Aqui você pode observar, ou se você não quiser ler esse material em especial, ele tem a possibilidade de você ouvir, então não só ouvir aqui na revista, mas pelo podcast também. Se você estiver em trânsito ou quiser otimizar aí seu processo de compreensão, é uma ferramenta bem interessante. E no resumo, os autores colocam: este estudo tem como objetivo discutir, a partir de uma revisão de literatura sobre as dificuldades da aprendizagem em relação à disciplina de língua inglesa ministrada no Colégio Estadual São Vicente de Paulo, em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. O objetivo do artigo é verificar quais são as dificuldades de aprendizagem, identificar e relatar os problemas enfrentados no ensino da língua inglesa e comprovar se os docentes buscam superar as dificuldades de aprendizagem. O presente estudo alinha-se à abordagem quantitativa e qualitativa, pautando-se para isso na análise também de um estudo de caso. Assim, aplicou-se entrevistas para analisar as dificuldades de aprendizagem e os dados foram coletados a partir das respostas dos professores, dos alunos e da família. Os resultados apontam que a solução para resolver as dificuldades de aprendizagem na disciplina de língua inglesa é adotar estratégias de leitura e escrita na escola, bem como o desenvolvimento de atividades na escola ou em casa, buscando caminhos que favoreçam a aprendizagem de forma autônoma e crítica para superar as dificuldades. Então, a gente vê aqui que a pesquisa foi realizada não só numa escola, mas ela teve um ambiente de uma escola estadual. Então, uma escola estadual de interior de um município lá na Bahia, aonde certamente encontra algumas dificuldades, não só por parte dos professores, mas também por parte dos alunos e vice-versa. Por isso essa compreensão. Então, foi o que a gente estava falando no começo. É bem interessante
que esses estudos de educação tragam esse parâmetro, né? O que está acontecendo para compreender o cenário e, a partir do que está acontecendo, conseguir pautar ferramentas e identificar falhas do que pode melhorar esse processo de ensino-aprendizagem. Então, grande parte dos alunos, dos artigos de educação, trabalham com as dificuldades dos professores, mas poucos, né, apontam por essa necessidade do professor também trabalhar nessa postura reflexiva. Você está com dificuldade de fazer o seu paper, não sabe o que é, para onde começar ou de onde começar? Nós estamos fazendo aqui uma série especial, 100% gratuita, de como você fazer para desenvolver o seu paper passo a passo, que é o que a gente vai ver aqui. Então, os autores colocam aqui na introdução, fala da importância desse tipo de pesquisa, coloca como objetivo geral, ó, verificar na verdade repete, né, porque já tinha uma parte dela lá no resumo, mas a gente pode colocar aqui também, ó, verificar as dificuldades de aprendizagem no ensino da língua inglesa e acompanhamento da família no Colégio São Vicente de Paulo, em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. E aí coloca os objetivos específicos, a metodologia, né? Aí trabalha com a busca do estudo de caso sendo analisado pela revisão de literatura. Então, eu já percebi algumas perguntas de alguns alunos que se confundem. Poxa, mas ela falou lá em cima que era revisão de literatura, mas depois era um estudo de caso? É porque há essa dificuldade de concatenação das terminologias, né? Na verdade, é o estudo de caso que foi comparado e analisado com a revisão de literatura feita. Por isso que não vai ter uma revisão de literatura como tópico nesse material, mas ela vai aparecer na discussão dos resultados, como eu vou mostrar aqui para você. Aí, de cara, os autores já colocam a metodologia de pesquisa, apresentam o estudo de caso, como que foi feito, então foi feito a partir da análise, fala do fenômeno, né, dos problemas que foram investigados, e aqui aparece análise e discussão. Então, aquela revisão teórica tradicional, a gente vai encontrar aqui, ó, quando você vê a contraposição dos resultados obtidos com a literatura. Mas eu vou subir aqui um pouquinho para mostrar para você. Então, os autores colocaram o seguinte: considerou-se as respostas dos professores, dos alunos e de suas famílias a respeito da dificuldade de aprendizagem da língua inglesa. A população da pesquisa contemplou 60 alunos, 30 famílias e 3 professores, associado ao Colégio São Vicente de Paulo, localizado em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. A amostra, por sua vez, considerou as respostas de 3 alunos, sendo um aluno do 2º ano do ensino médio e 2 alunos do 3º ano do ensino médio, 2 professores que atuam em ambas as turmas, ou seja, no 2º e 3º ano do ensino médio, e 2 famílias. A pesquisa compreendeu todo o ano letivo de 2017, sobretudo o período em que foram iniciados os estudos de recuperação, uma vez que demonstrou a dificuldade dos alunos em relação à língua inglesa, embora tenham sido escolhidos inicialmente 60 alunos e 30 famílias. 57 estudantes e 28 famílias não participaram da pesquisa por razões diversas, como ausência durante os dias de aplicação, desistência, dentre outros motivos. De acordo com a entrevista, 40% dos alunos entrevistados estavam estudando no 2º ano do ensino médio e 60% no 3º ano do ensino médio. Aí coloca aqui as especificações dos alunos, trabalha aqui com os professores, as principais, né, dificuldades que esses alunos apontaram, que é com relação aos verbos, com relação à família, quais são as principais dificuldades que seu filho tem na escola? A família A colocou em língua portuguesa, a família B em física, química e matemática. E aqui a gente encontra, lembra aquela revisão de literatura? Está sendo utilizada aqui na discussão para contrapor com os dados encontrados. Então, o que os autores colocaram? Podemos perceber no ambiente escolar porque, por diversos motivos, né, pontos de vista em relação às principais dificuldades enfrentadas no cotidiano, que as visões são interdisciplinares. Então, Mendes frisa em seu estudo que é na sala de aula, ou seja, no ambiente escolar de ensino e aprendizagem,
que o aluno deve executar mais tarefas de natureza cognitiva, que por sua vez precisam de atenção, concentração, processamento, elaboração e integração da informação e raciocínio, e resolução de problemas. Destaque-se que ensinar uma língua estrangeira, portanto, implica a inclusão de competências gramatical, competência comunicativa, proficiência da língua, além, é claro, da mudança de comportamento e da atitude em relação à própria cultura e às culturas alheias. E aí, o estudo continua com as perguntas, né? Então, como é feita então essa discussão? Pega-se os resultados do estudo e contrapõe com a literatura. E aí a gente tem aqui com relação às famílias, né? Então, pergunta entre alunos, professores e famílias. Então, você faz atividades e trabalhos que o professor passa? Então, os alunos responderam. Com exceção de um que disse que não tem tempo, os dois responderam que sim. Segundo o acompanhamento familiar, todos os dias verifica se seu filho fez os trabalhos de atividade de aula? A resposta era sim e às vezes e nunca, né? Então, uma família disse sim e a outra às vezes. E aí, o autor ou os autores trazem aqui de novo os resultados com a argumentação teórica e contraposição ou corroborando com a literatura. Aqui, quantos livros você costuma ler durante o ano? Então, a gente tem aqui uma ideia dos alunos, mas a maioria dos alunos lê pouco. Então, lê menos de 5 livros, lê menos de 4 livros, leu 5 livros mediante o contexto das questões e as respostas são diversas. Aí aqui a gente vai tendo a apresentação dos resultados e as discussões usando a literatura para fazer essas discussões. E aí, por fim, os autores colocam o seguinte: considerando o contexto apresentado na escola, o artigo apresentou as principais dificuldades de aprendizagem que foram citadas pelos agentes envolvidos no estudo. A fim de realizar a discussão, foram consideradas as respostas obtidas a partir das entrevistas e, a partir destas, observou-se também que é preciso resolver as dificuldades de aprendizados apontadas pelos professores, alunos e suas respectivas famílias por meio de estratégia de ensino, como, por exemplo, o desenvolvimento de atividade de leitura e escrita na escola ou em casa. Consideramos, portanto, a comprovação de que há interação entre professores, alunos e famílias, e que esses, juntos, estão buscando o caminho que favorecem a aprendizagem de forma autônoma e crítica para superar os desafios do cotidiano escolar. Tá certo? Bom, esse é o resultado desse estudo. Não se esqueça de deixar aqui seu comentário, se inscrever no canal e não se esqueça também de ir até a revista e buscar não só esse estudo, como outros que podem contribuir muito para a sua construção do conhecimento. Um grande abraço e até a próxima!